Fala galera, na aula de hoje nós vamos trabalhar e aprender a manipular formulários usando o PHP, certo? Nós veremos que os formulários são muito utilizados quando precisamos interagir com o usuário ou precisar coletar algum dado do usuário para que nossa aplicação continue funcionando, certo? Aqui no exemplo do site do Google, ele é um site de pesquisas, então para que o site do Google funcione, ele precisa que o usuário digite o termo do qual ele quer pesquisar, certo? Então, quando nós usamos aqui, por exemplo, o PHP, o Google está coletando esse dado aqui que o usuário está digitando. Aqui em outro exemplo, no site do YouTube, por exemplo, claro que podemos clicar aqui nos próximos vídeos, mas o legal do YouTube é aqui quando digitamos o nome da música ou o nome de algum artista e o YouTube coleta o que o usuário digitou para poder pesquisar em sua base de dados, certo? Lembrando que formulários não são só essa parte de pesquisas. Aqui, por exemplo, no site do Yahoo, quando vamos entrar em nosso e-mail, nós precisamos nos identificar, né? Qual o e-mail desse usuário, qual a senha. Ou em algum site de contato que você digita seu nome, seu e-mail, seu sexo, alguma mensagem de contato, certo? E eu deixei essa tela do YouTube aberta porque iremos usar esse script aqui da aula 3, onde nós pegamos o nome do usuário e as 4 notas deles para fazer uma média. Então nós vamos usar esse mesmo script, porém ao invés desses valores fixos aqui na variável, nós iremos usar os formulários, né? Aquilo que o usuário está digitando. Então vamos aqui no Visual Studio Code, eu vou criar um novo projeto. Eu já deixei uma pasta criada aqui. Quem tiver alguma dúvida com relação a essa criação de pasta, instalação do ambiente, a nossa primeira aula tá tudo bem explicado, certo? Quem tiver alguma dúvida, eu vou deixar o link do Telegram também aqui na descrição do vídeo. Vai lá, vai entrar, vai tirar dúvida com o resto dos alunos, para que não reste nenhuma dúvida, certo? Então vou aqui abrir o projeto. O projeto aqui tá vazio, não tem nenhum arquivo ainda. Então vamos criar um arquivo, o index.html. Vocês lembram a estrutura básica de um arquivo HTML? Tem basicamente o HTML sempre abrindo e fechando, certo? Abrindo e fechando a tag. A outra estrutura do HTML é o head. O que é esse head? É o cabeçalho, né, da nossa aplicação. E também tem o body. O body quer dizer o corpo, certo? A parte mais utilizada aqui no head é o title. Aqui é calculando média. Isso aqui é o que vai ficar aqui, ó, nessa parte principal do navegador, certo? Para que possamos identificar as abas. Então aqui calculando média. Eu vou deixar salvo isso aqui por enquanto. Eu vou pedir para rodar aqui meu terminal. Lembrando que quem usa o Windows e está usando o Laragon lá que nós instalamos na primeira aula, não precisa executar esses comandos aqui. Vai lá dar uma olhada como fazer isso aqui funcionar. É bem mais simples, certo? Então aqui eu vou rodar o servidor do PHP embutido em localhost na porta 8000. Então aqui ele já está funcionando. Vamos ver se abriu aqui. Então, nós sabemos que está funcionando porque ficou o nosso título aqui, ó, calculando média. Por enquanto não tem nada aqui na página principal ainda, mas nós vamos criar agora. Então vamos aqui para o body da nossa aplicação, né, para o corpo. E vamos aqui criar um formulário. Então vamos abrir e fechar a tag form. Um dos atributos mais importantes da tag form é a action. O que essa action quer dizer? A de ação, né? O que é essa ação? É quando pegarmos tudo que o usuário digitar, para onde ele vai enviar esses dados, certo? Então aqui a action, nós vamos criar um arquivo para isso. Podemos criar o nome que quisermos, mas eu vou dar um exemplo aqui de index.php ou calcular.php, certo? E agora vamos começar a construir o form. Se nós salvarmos isso aqui e tentar acessar, por enquanto ainda não é nada, né? É só o formulário. O formulário funcionar, ele precisa dos labels e inputs, certo? O label é como se fosse o rótulo. Vou botar aqui, por exemplo, nome do aluno. Tem aqui, isso aqui é só mais para a parte de visualização, mas o que vai pegar o dado do usuário é esse input aqui, certo? Isso aqui tem um input texto. Vamos salvar aqui, vamos olhar como já está funcionando. Nós vemos aqui, ó, já está dando a opção do usuário digitar, certo? O label, como eu falei, é só mais para a parte de rótulo, mas para o input e o atributo que mais será utilizado no PHP é o atributo name, certo? É através desse atributo aqui que conseguiremos pegar os dados que serão utilizados. Então aqui, por exemplo, é o nome do aluno. Então o name, vamos botar aqui nome, certo?
Podemos copiar esses dados aqui para facilitar. Então aqui é o nome do aluno, tá aqui nota 1, nota 2, precisamos diferenciar esses inputs. Tá aqui nota 2, nota 3, nota 4. Vamos ver como está a nossa aplicação. Vamos dar um BR aqui depois. Vamos dar um BR aqui após os inputs. O BR quer dizer quebrar a linha, certo? Então ele vai jogar para baixo. Vamos soltar um BR aqui também. Outro BR aqui. Outro BR aqui. Outro BR aqui. Então já está começando a tomar forma, certo? Nossa aplicação. Lembrando que não só tem esse input de texto, certo? Tem outro input também, vários outros inputs. Podemos usar aqui também o input de select, por exemplo, para ele digitar o sexo. Então aqui a label. Vamos criar um aqui no meio, sexo. Para isso nós podemos usar um input diferente, o input de select. Só para vocês entenderem, sempre que tiver dúvida, tanto sobre o input de texto ou sobre qualquer um outro, só precisar aqui no Google, vamos pôr aqui, por exemplo, select HTML. Só de usarmos aqui, ele já vai, nesse site aqui, ó, W3S, W3 Schools, ele já mostra como funciona esse select. Então tem aqui um select, ele deu um exemplo de nome carros, em inglês está cars. Lembrando que esse é o atributo mais importante, ele usa aqui esse D, por exemplo, tem vários outros atributos que são mais utilizados para estilização, porém o name aqui é o que nós dizemos, será usado para manipular esses dados. Então vamos copiar isso aqui, vamos colar aqui e vamos mudar, ao invés de carro será sexo, podemos apagar esse ID aqui já que não será utilizado. E aqui o select ele precisa de um options. Options, vou mostrar a vocês como funciona. Masculino. Aqui feminino. Essa parte aqui será o que será listado para o usuário. E essa parte aqui de value é a parte que será jogado lá para o PHP, né? Que será enviado para nós manipularmos. Então, por exemplo, eu vou aqui masculino. Eu poderia botar só M, por exemplo. E feminino. Um BR aqui para ele quebrar, vamos ver como está a nossa aplicação. Então, ó, se nós vemos aqui, então masculino, feminino, eu poderia usar um outro aqui. Então vocês veem que é bem simples a construção desses formulários, certo? Eu vou tirar esse select, já que não iremos utilizar, foi só para exemplificar. E outro que é bem importante é o de submit, certo? Eu vou criar um aqui, vou dar outro BR. Aqui input do tipo submit. E aqui vamos usar um value para ele também. Enviar. Quando nós atualizarmos, o submit ele é um botão. Esse submit, o que é que ele vai fazer? Ele vai submeter os dados. Então ele vai pegar tudo que o usuário digitar aqui e enviar para onde nós pedirmos, que no caso é essa action aqui, do calcular.php. Tá bom? Então vamos fazer um teste aqui. Nome do aluno, nota 5, nota 8. Aqui temos que botar nota 3, nota 4, já vamos corrigir. Nota 3. Nota 4, vamos salvar. Recarregar a página. Agora tá ok. Lembrando que o formulário, além desse atributo action, ele também pode ser enviado um método. Esse método eu vou explicar a vocês, ele pode ser o método get ou o método post. Eu vou mostrar como funciona usando o get e depois o post, certo? Vou atualizar. A nota 1 foi nota 5, nota 2, 10, nota 3, 8, nota 4, 4. Então, quando nós enviarmos, ele vai dar erro, porque ele não encontrou ainda o calcular.php. Nós enviamos os dados para aqui, porém não criamos o arquivo ainda. Então, ele deu um erro. Vamos aqui criar o arquivo calcular.php.
Porém, nós já conseguimos notar aqui sobre o método get, certo? O método get ele joga para calcular .php e ele passa todos os parâmetros, ó, tudo que o usuário digitou na URL, certo? Eu vou voltar aqui, vou corrigir, eu vou enviar os dados novamente agora com o arquivo criado. Ele não tem nada porque nós só criamos o arquivo, mas só para vocês verem, no método get, o formulário envia todos os dados que o usuário digitou aqui na URL. Vocês veem ó, o nome, certo? Então tudo aquilo que botamos aqui nos atributos name, nome, nota 1, nota 2, ó, ele está sendo enviado aqui. Quando é utilizado esse método get? Alguns sites que utilizam, por exemplo, é o YouTube. O YouTube ele passa o V aqui, ó, que é o do vídeo, né? Ele não é um nome, mas ele é uma string aqui com alguns números e dígitos. Então o YouTube passa aqui. Quando é utilizado o método get e post? O get é mais utilizado nesses casos, né? Casos de pesquisa, por exemplo. O post ele é mais utilizado quando passam dados sensíveis para o back-end. Então a diferença do get para o post é justamente essa. Se nós usarmos aqui o post, ele vai passar os mesmos dados da mesma forma, porém ele não passa aqui na URL. Certo? Então eu vou passar aqui. Os dados está lá também em calcular.php. Então ele chamou o arquivo, porém ele não é enviado nada através da URL. Certo? Nós viemos aqui em calcular. Vamos criar aqui o básico do PHP, certo? Abrir e fechar. Se eu der aqui um echo underline post, isso aqui nós usamos que é através do método post para pegar lá qual parâmetro nós queremos utilizar, o nome. Se eu enviar novamente, ele vai listar Jan. Jan foi o que justamente utilizamos aqui. Então ele já está enviando esses dados para o PHP, certo? Se for através do get, ele pega da mesma forma, porém usando aqui o get. Tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no script, para já começarmos a criar o script novamente. Vamos criar aqui as variáveis. A variável nome vai pegar o que o usuário digitou nesse campo aqui, ó, o name, tá nome, certo? Nota 1. Nota 2. Copiar aqui só para adiantar o vídeo. Se vocês quiserem, depois eu faço uma aula sobre isso, certo? Essa questão de copiar dados aqui no VS Code, por exemplo, eu clico aqui, se eu der um Ctrl D ou Command D no Mac, então ele já vai copiar aqui e achar a próxima ocorrência. Depois a gente faz uma aula só sobre isso para facilitar, né? Melhorar a produtividade desses editores de texto. Aqui nós já pegamos todos os dados que nós queríamos, certo? Então eu vou dar aqui echo, olá. Vocês lembram que esse ponto aqui ele serve para concatenar uma coisa com a outra. Se eu usar aqui olá, nome. Jamerson. Então ele já pegou aqui, ó, olá, Jamerson. Então ele já está pegando esses dados, seguindo nosso script aqui, ele agora faz a média, né? Ele cria uma variável média. Essa variável média o que faz? Ele pega a nota 1, soma com nota 2, soma com nota 3, soma com a nota 4, pega os 4, o resultado dessa operação e divide por 4. Assim como na matemática, né, o que está entre parênteses é sempre feito primeiro, certo? Aqui nessa variável média nós temos o resultado, né? Que é a soma desses 4 valores dividido por 4. Então aqui ele faz uma condicional, ele usa o if, né? Vocês lembram também do uso do if, é se. O que é que ele faz? Se a média que for, essa média é o que está guardado aqui nessa operação, for maior ou igual a 7, ele dá parabéns, o nome do aluno diz que ele foi aprovado. Se não, ele fala que vai fazer recuperação, né? Então vamos aqui. Se média for maior ou igual a 7, é bem interessante lembrar disso aqui, certos operadores de comparação. Se deixarmos só aqui, por exemplo, ele só vai ver se a média
é maior que 7. Então se a média for 7, ele não vai cair aqui, porque ele não é igual. Então tem que ver isso aí, né? Se é maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, isso aqui vai também dar a lógica da aplicação, né? Com 7 eu fiz aqui no nosso script que o aluno vai passar. Então é só se atentar a isso. Outra coisa que é interessante utilizar também, como eu falei, nós podemos concatenar aqui, certo? Concatenar novamente. Se não, fazer recuperação. Podemos fazer aqui a concatenação, e essa concatenação funciona nesse caso. Porém, como são variáveis simples, aqui nós podemos usar essas variáveis dentro das duas aspas do PHP, certo? Que é diferente de uma aspa, certo? Dessa forma não funcionaria, mas se nós usarmos as duas aspas como estamos usando aqui, ele deixa utilizar, ele interpreta o que está aqui dentro, tá bom? Então, podemos utilizar desse recurso também da linguagem. Certo? Vamos ver se funciona. Infelizmente ele não passou. Vou imprimir a média para nós termos uma noção de quanto essa média tá. Vou pôr aqui essa média. Média 6.5. Lembrando que, como eu falei aqui, ó, ele só funciona na aspa dupla, certo? Com aspa simples ele não funciona. Vamos usar o exemplo aqui só para testar. Então ele vai dar um erro no PHP, ou ele não interpreta. Quando é a aspa simples, ele usa só como se fosse texto, tá bom? Então quando usamos a aspa dupla, ele consegue interpretar o conteúdo que está dentro. Então vamos botar umas notas maiores aqui para garantir que esse aluno não passe. Olá, Jamerson, sua média foi 7.25. Então a diferença disso aqui, nesse caso aqui estava tudo fixo, nós teríamos que mexer no script para poder mudar esses valores, né? E da forma que fizemos aqui, tá toda interativa a aplicação. O usuário não vai ter que mexer mais nada no script, né? Ele só vai botar o nome dele. Se eu botar aqui, ó lá, Matheus, um outro aluno, e aí ele botar as notas dele, o sistema, né, a aplicação vai continuar funcionando. Então isso aqui é bem interessante, é a base de toda a aplicação web, né? A maioria, se não todas as aplicações utilizam esses recursos de formulários. Além do input de texto e do select que eu mostrei para vocês, tem vários outros. Se nós usarmos aqui form HTML no Google, aqui tem a parte de forms, tem vários, ele botou aqui o de rádio, checkbox, submit, foi o que usamos, tem um botão. No decorrer das aulas nós iremos utilizar vários desses inputs e aí a gente vai pegando aos poucos, tá bom? Qualquer dúvida sobre o conteúdo passado, comentar aqui ou entra no grupo do nosso Telegram, lá vai ter várias pessoas para te ajudar, para você também ajudar outras pessoas, e aí vamos todos evoluindo junto, tá bom? Até a próxima aula.